Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast da Ajudes, o Podjudes. Eu sou Ana Clara, eu sou diretora de Convênio e Mercado. E diante da proximidade do Outubro Rosa, hoje nós temos aqui o tema AFEC. E nós temos hoje duas convidadas, que é a dona Leia e a Bianca, que vão em breve se apresentar, e nós vamos bater um papo sobre AFEC. Né? O Outubro Rosa é um outubro dedicado, é um mês dedicado à prevenção e combate ao câncer de mama. É isso mesmo? Muito bom estar aqui, esse convite da Júlia, que já passou a ser a parceira da FEC, e outubro realmente é um mês, né, que a gente levamos a todo o Espírito Santo como coordenadores do Outubro Rosa, a importância da detecção precoce do câncer de mama. Né? A gente sabe que a nível de tratamento e de cura, quanto menores os tumores, o índice é muito grande quando a paciente pode ser curada. Meu nome é Leia Penedo, estou há 35 anos na FEC, e a história da FEC é uma história muito bonita, que eu gosto sempre de contar um pouquinho, que seja sinteticamente. São 70 anos que a FEC foi fundada. Então a gente pergunta se vocês imaginam como era 70 anos do tratamento do câncer, né? Era como era possível na época, na Santa Casa de Misericórdia, que era o hospital que existia em Vitória. E sentindo a necessidade, né, de ter uma entidade que tratasse desse paciente com câncer, foi fundada, então, em 52, a Associação Feminina de Educação, olha o em 52, de combate ao câncer. Então, a gente sabe que essa missão, né, de prevenir o câncer, já faz, há 70 anos, já faz parte da nossa missão. E a ideia evoluiu, porque no início a FEC construiria apenas um abrigo para esses pacientes, né, que como eram tratados. A ideia evoluiu para se construir, então, um hospital que tratasse o câncer, porque havia uma necessidade muito grande no Espírito Santo, né, e uma demanda cada vez maior. Então, finalmente, depois de 18 anos, a FEC, depois de muita luta, inaugura, exatamente em 1970, o Hospital Santa Rita de Cássia. Então, a FEC Santa Rita é uma entidade só, né? A FEC é a mantenedora do Hospital Santa Rita. Interessante. E nessa época a gente sempre gosta de dizer que a raiz, né, que ajudou a construir essa árvore, a FEC Santa Rita, veio da população de Vitória, do Espírito Santo, né, que ajudou nessa construção, e através de irmãos nossos da Central Evangélica da Alemanha, que estavam ajudando países de terceiro mundo. A FEC se enquadrou perfeitamente naquilo que eles gostariam de investir, e 70% da obra do hospital e a compra da primeira bomba de cobalto foi feita com recursos que vieram da Alemanha. E então eu digo sempre, né, a raiz foi uma raiz de amor de irmãos que nós nem sabemos quem são, nunca soubemos, né, mas que hoje essa árvore é frondosa e deu muitos frutos, e os frutos são distribuídos para os nossos pacientes. Nossa, que bacana, nem imaginava, né? Sou daqui de Vitória, inclusive né, a gente acompanha alguns trabalhos, mas eu não conhecia de jeito nenhum essa história. Bacana. E aí, até de vez em quando as pessoas nos perguntam assim, mas a Alemanha ajudou, continua ajudando? Eu falei, não, foi só na década de 60, né? Então tem muitos anos. Tem uma questão histórica pós-guerra, né? Então tem toda uma conjuntura social, né? Que não vamos conversar aqui sobre isso necessariamente, mas o que assim, eu sou Bianca, sou assistente social. Também cheguei no hospital para substituir uma licença maternidade, estou até hoje
Esses dias até eu falei assim, nossa, eu fui no casamento da pessoa, da filha de quem eu fui substituir por 6 meses, estou lá há 32 anos, eu vou fazer. Então é uma questão de paixão mesmo, né? De missão de vida. Mas assim, eu gosto muito quando a Dona Léa fala dessa questão histórica, porque você imagina em 1952, mulheres recatadas do lar, reprodutora de valores, saindo de suas casas para fazer, pedir dinheiro nos sinais, para batalhar, e para pensar na pessoa, independente de quem fosse. Então, você imaginar a conjuntura de 1952, porque hoje a mulher já tem outra concepção até político, econômico, mas naquela época são mulheres visionárias, elas já dirigiam, a ex-presidente foi canoísta, eu fico imaginando que mulheres especiais, e são até hoje, porque são voluntárias. Então, a diretoria nossa toda voluntária. Então, quem sai da sua zona de conforto para ir, para trabalhar, sem receber financeiramente, mas recebe espiritualmente muito mais do que doa, né? A gente sempre fala sobre isso, né? Com certeza. É uma história que eu fico encantada e não me canso também de conversar sobre isso. Porque essa história dessa mulher e de como que ela saiu, a fé que tem esse diferencial. A gente não cuida do pobre. A gente não cuida do coitadinho. Nós cuidamos de uma pessoa que está precisando ser cuidada de câncer. Então, mudamos o conceito da caridade para o direito, direito social. Direito cidadão, né? Como você fala. Exatamente, direito cidadão. É uma associação feminina, mas ela cuida também de pacientes homens? Nós somos um CACOM, é o Centro de Alta Complexidade para Oncologia. Então, nossa visão... Está muito ligada à ideia da FEC de ser apenas o câncer feminino, né? É igual no Outubro Rosa. A gente fala que não é uma campanha, porque não começa dia 1º e termina dia 31. É um movimento. É um alerta. E depois do movimento Outubro Rosa, surgiu o amarelo, surgiu o azul, que surjam todas as cores. Sim. É um mês de alerta, mas olha, eu posso estabelecer que em julho é meu aniversário e é o mês da minha mamografia. Porque não para. O movimento de se cuidar, ele é um ano inteiro. O Outubro Rosa é um movimento de lembrança, tipo assim, será que eu fiz? Se eu não fiz, vou fazer? Tem alguém que eu amo, que precisa fazer também? Enxergar a mamografia mais do que uma obrigação, um direito, né? Exatamente. E também e divulgar isso. Sair do meu eu. Né? Depois da pandemia, nós ficamos muito solitárias, assustadas, né? Todos assustados. Mas é nossa missão também, eu quero para mim, eu quero para o outro. Então, eu acho que essa concepção da fé, que ela está muito presente. Então, acho que ficou bem... a FEC Santa Rita é uma entidade única. Então, a FEC, ela cuida, então, o hospital vai dar tudo que o paciente precisar, né? Químio, rádio, cirurgia, grupos multiprofissionais. Mas nós temos 24 projetos, que depois a gente vai falar um pouquinho deles, né? Que faz com que, eu digo, nossa bandeira é que câncer tem cura, quando diagnosticado a tempo, e que a gente também promova a esse paciente a vontade de se curar, através de ferramentas, né? São todos esses projetos totalmente gratuitos para o paciente, para nossos pacientes, né? E a gente fica muito feliz quando nossos pacientes dizem, a FEC é mãe, né? Hoje o nosso lema é, o nosso amor se traduz em cuidar de você. Então, essa semente que foi plantada de amor, eu digo, né, dessa raiz que foi e que fez a árvore, finalmente a árvore realmente ser uma árvore frondosa, cheia de frutos, tem uma conotação de amor muito grande, né, que começa na diretoria, né, como Bianca falou, nós somos 9, e nossa presidente também tem
no mesmo tempo que eu de AFEC, né? Eu já tenho uns 35 anos, como eu falei, e todos esses projetos que foram sendo construídos através do tempo e que nos enche de orgulho entre aspas, né? De alegria, satisfação muito grande, porque é essa satisfação que a gente vê nos olhos, na palavra, na resposta que os pacientes nos dão. Então, realmente, se a gente não for muito fraterna, para entender esse cidadão, né, e essa cidadã, com os direitos que ela tem, mas nós temos algo mais, um plus, né, que vai além do tratamento convencional. Ok? Bacana. Vocês comentaram aí sobre os voluntários, né? Os diretores são todos voluntários. Como é que funciona o voluntariado na AFEC? Sim, voluntários é a diretoria da AFEC, né? E nós tínhamos 250 voluntários antes da pandemia. Após a pandemia, a maioria dos voluntários são pessoas, né, já de terceira idade, não todos, temos jovens também, mas eles estão voltando aos poucos, a própria família, né, às vezes segura um pouco. Então, esses voluntários, a gente tem várias áreas, né, no ambulatório, na químio, na rádio, e que nos lanches, nas enfermarias, no bazar, no bordado, são voluntários. Agora, o corpo do hospital, que são mais de 1.500 funcionários, e que começa, né, como diretor-geral do hospital, sua diretoria, seus gerentes, né, até todos os funcionários que nós chamamos, somos os 1.500 colaboradores, esses são todos, todos recebem, todos, né? Sim, porque esses aí são profissionais que têm uma formação todos são específica, profissionais, né? Mas então, com relação ao voluntariado, que não é o específico, assim, médicos, enfermeiros. Não. Como que as pessoas podem se voluntariar? Ela telefona para o hospital, no final a gente dá esse telefone do voluntariado, né? E ela é atendida por uma nossa colaboradora, ela passa por uma entrevista, por que ela quer ser voluntária, o que ela pode fazer, ela vai receber toda a informação. A gente tem depois um treinamento, né, porque o voluntário dentro de hospital é um pouco diferente de um voluntário em outra área. Então, tem muitas especificações a nível de cuidados, tanto para si quanto para o outro, que ela precisa saber. Mas todo voluntário é muito bem-vindo. Não precisa ter uma formação específica. Isso é muito bom se ter colocado, porque existem atividades próprias do voluntariado. Porque o hospital tem um corpo próprio de profissionais. Sim. Então, por exemplo, eu estou assistente social, eu quero fazer serviço social dentro do hospital. Nós já temos uma equipe formada para isso. Preparada e treinada. Eu posso ser voluntária para desenvolver as atividades que o voluntariado desenvolve. Para não ter até conflito mesmo, até em conselho, né? Todas as profissões têm conselhos de regulação, né? Então, quando eu vou para ser voluntária, aí eu posso optar, por exemplo, tem voluntária que fala assim, eu não dou conta de atender paciente que está internado. Mas eu dou conta de fazer, eu posso ajudar no ambulatório. Então, nós temos atividades direcionadas ao voluntariado, que você se adapta, encaixa, você vê qual o lugar que você melhor entraria, se adaptaria, e a gente vai trabalhando nesse conjunto, nesse contexto. Exatamente, Entendi, porque muitas pessoas, né? Eu confundo às vezes até confunde. Eu sou enfermeira, eu quero fazer curativo, eu sou voluntária. Não, nós temos um corpo de enfermeiros que... eu estava pensando mais no voluntariado daquele que não é específico da área de Exatamente. saúde, que quer colaborar de alguma forma, né? Ela pode bordar em casa. Nossa, entendi. E a gente tem um bazar lindo de Natal no fim do ano, né? Que funciona. Aliás, falando em bazar, a gente vamos falar do Outubro Rosa, porque a gente tem uma loja linda no Shopping Vitória, né? E todo ano o Shopping Vitória nos cede uma loja
e a nossa desse ano, cada ano está sendo mais bonita. A gente tem voluntários de curadora, e móveis, né? A gente consegue tudo isso voluntariamente, sem nenhum custo para a FEC. Então a gente fica setembro e outubro, não é, com a nossa linda camisa, não é? Muito Todos bonita esse estamos ano. com uma linda camisa. linda. Esse ano com bonita. duas, Tem uma azul clara, né, dona? temos uma rosa mais clara e a pink, que é a tradicional, e muitos objetos muito bonitos, né? Canecas Tem e boné, canecas. chaveiro. A gente recebe também alguns brindes cor-de-rosa também de parceiros voluntários que reconhecem a nossa causa, né? Então, gostaria de falar justamente sobre isso, né? Que a FEC, né, depois de 70 anos, né, com todo esse trabalho que ela tem feito, a credibilidade junto tanto ao poder público como à sociedade civil organizada, né? A gente recebe muitas doações, por exemplo, no Bazar, que nos ajuda muitíssimo para a gente manter esses 24 projetos, né? E o Shopping Vitória e o Outubro Rosa, de um modo geral, é uma alavanca bastante importante para nós. Então, cada um que está comprando sua camisa, as empresas que compram, as lojas, né, que colocam seus colaboradores todos vestidos de rosa, isso realmente nos ajuda e reflete para nós como a FEC está sendo vista. O nosso espelho é justamente desses que nos procuram. E quem mais agradece é o paciente que está em tratamento. Com certeza. Porque eu acho que exatamente. Quando você pensa em ter essa camisa, você pode saber que tem um paciente que está atrás disso aí, não falo nem atrás, está ao lado, recebendo tudo que a gente pode oferecer para ele. Então, o entendimento da doação também passa por outro olhar. Né? E só voltando assim, o comecinho do Outubro Rosa, que é muito interessante, que o homem também veste rosa. Sim, sim. O homem fica lindo de rosa. Você sabe, quando a gente começou, há 13 anos, quando a gente começou a iluminar, porque a primeira ação que teve aqui no Brasil foi em São Paulo, depois veio a FEMAMA com o Cristo, lá no Piauí também, em Porto Alegre, depois nós trouxemos para cá. Foi a FEC que trouxe, através da FEMAMA, Federação Brasileira de Entidades Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama. Nós somos afiliadas e trouxemos aqui para o Espírito Santo. E a primeira coisa que nós fizemos foi um encontro com o governador da época, porque quem faz política pública é o poder público. Nós somos sociedade civil organizada, que somos parceiros. Né? Tanto é que nós somos uma entidade filantrópica com 70%, quase 80% vinculada ao SUS. Né? Então, estamos ao lado do poder público. E por isso que deu certo. O Outubro Rosa hoje é um dos maiores movimentos de promoção de saúde do Estado. E quando nós começamos, quando a gente iluminou o convento, o pessoal falava assim, nossa, o convento está igual a Barbie. Olha, nosso convento está... E hoje feminino. Todo mundo sabe por que está rosa. Sim. Não é por conta da Barbie, é por causa do movimento Outubro Rosa. Né? Aí todo mundo, a gente quando começou, falou assim, mas o homem não vai vestir nossa camisa. Todos vestem. Literalmente. E se sentem pertencentes. Eu falo assim, câncer de mama num homem é um número muito reduzido. Porém, ele sempre tem uma mulher que ele ama. Então, ele tem que vestir a camisa também. Então, é isso aí que a gente vai mudando. E hoje você vê que o homem está assim, ó. Vamos também. Antenado. Estamos nem na frente nem atrás, porque é outra coisa também. As mulheres, elas, às vezes, têm um entendimento que elas podem tudo, não, mas elas também estão adoecendo por excesso de obrigações. Sobrecarga. E nós temos que ter um mundo compartilhado e não dividido. O homem tem que compartilhar conosco.
Eu falo assim, minha casa não é dividida, minha casa é compartilhada. E às vezes a gente tem uma lógica assim, meu marido é tão bom, me ajuda a arrumar a cozinha. Eu disse, mas por quê? A cozinha é minha? Não, a cozinha é da casa, é da família. Então a gente tem que mudar também, até o jeito, quando eu falei, o jeito de falar. Aí eu falo assim, nossa, que bom que você está arrumando a cozinha, você é maravilhoso arrumando a cozinha. Então a gente tem que mudar também um pouquinho, para a gente não adoecer com excesso de demanda, porque tudo é mulher. Não, mas nós temos que compartilhar. Eu quero uma sociedade com todo mundo. Verdade. Só voltando à questão das camisas, onde as pessoas podem adquirir a camisa do Outubro Rosa? Na loja do Shopping Vitória, né? Que a gente convida todos para irem lá, que além de estar muito bonita, ela fica no térreo, na parte que fica mais para perto do mar, em frente a Camicado, mais ou menos em frente a Camicado. E também no nosso bazar no hospital, também pode ser lá, pode adquirir. Todo o lucro da venda das camisas é voltado para os nossos 24 projetos sociais. Para os projetos da FEC. Que a gente pode falar um pouquinho sobre eles. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho, né, Bianca, sobre o que a gente entende como detecção precoce, como prevenção. Eu acho que é importante. Eu acho que a Bianca já começou a falar um pouco, que é a jornada da mulher, né, que ela precisa aprender a se desestressar quanto for possível, né? A gente tem técnicas de meditação, é um dos nossos projetos da nossa. Bacana, vamos falar sobre esses projetos. Vamos falar então. sobre isso, que é muito bonito. E complementares. Isso, que ajuda e tem ajudado realmente muito. A resposta é muito interessante, bastante positiva, né? De um modo geral, né, a saúde da mulher como a saúde do homem, né, vem através de uma vida mais saudável, principalmente da alimentação, né, que a gente vive numa correria da vida e acaba a alimentação passa a ser alguma coisa muito fast food, né? Então, assim, mais verduras, mais frutas, mais arroz com feijão, não é? Que é isso que os médicos têm dito, né? Mais arroz com feijão. Eu gosto muito da frase, descasque mais e desembale menos, né? Exatamente, essa é muito importante. Então, a gente sabe que isso tudo, a gente tem fatores, né? Do estresse, muita coisa química, né? Alimentação e ambientes, né? Mais carregados, né? Tudo isso são fatores, né? Além dos fatores psicológicos também, que às vezes os médicos não conseguem ou não têm um enfoque muito grande, mas no dia a dia, na nomenclatura, a gente já vê muito como as mágoas, os ressentimentos, o não perdão contribui muito para o desenvolvimento do câncer de mama, né? Então, eu acho que a gente tem que também ter esse enfoque psicológico também, de como está a minha vida, quais são as minhas dores, né? Como é que eu posso curar isso, né? Como é que eu posso trabalhar vamos dizer, esse espinho que está no meu coração. Então, esses aspectos psicológicos também são bastante relevantes, né? E esses aspectos todos, eles estão de alguma forma ligados aos seus projetos? Sim, com certeza, com certeza. De que forma? Fala pra gente como são os projetos. Pode falar, Bianca, sobre a nutrição, nutricionista. Na verdade, assim... Vocês têm esse atendimento também, né? Nutricionista, psicológico, né? E nesse movimento do Outubro Rosa, além da gente ter a loja da iluminação, nós temos também um grupo de profissionais que são treinados para fazer palestras sobre prevenção e detecção precoce. Inclusive, qualquer pessoa pode solicitar. Nós temos um termo de adesão, mas temos um limite, mas temos profissionais e nós podemos, inclusive, disponibilizar a palestra online nos espaços para vocês trabalharem as informações. Esse ano, especificamente, nós estamos trazendo um folder mais conciso, porque depois da pandemia, porque nós ficamos 3 anos só com o diagnóstico, né? Só tinha Covid, né? Então, não é que acabou o diagnóstico do câncer,
mas a gente fica preocupado dele estar chegando mais tardiamente. E nós resolvemos criar um folder baseado até no INCA, na Oncoguia, na Brale, na FEMAMA, falando do que é necessário para melhorar a qualidade de vida. São 10 dicas básicas. Primeiro, a questão do cigarro. Agora, quando eu falo do cigarro, eu não gosto de culpar quem está fumando. Eu gosto de falar assim, olha aqui, se você quiser parar de fumar, no SUS tem um serviço de controle contra o tabagismo. Então, procure a unidade de saúde. Porque a pessoa ela fica muito assustada, porque todo mundo cobra. Você vai porque você fumou. A gente não tem que culpar ninguém. Nós temos que colocar o que seria interessante e uma alternativa também para ele sair dessa condição. Então, não fume. E se fumar, nós temos serviços do SUS para trabalhar esse vício, que é uma doença. Porque 2, precisa muito mais do que boa vontade, né? Alimentação saudável. Eu vou acabar com tudo que eu gosto? Não. Mas você pode fazer substituições, a gente chama de substituição inteligente. Né? Eu gosto de carne vermelha, mas eu vou comer carne vermelha todo dia? Eu posso fazer enfim, o que eu posso fazer para trabalhar isso? Né? Atividade física é outra coisa também. Temos que fazer atividade física, sim, sem sofrimento. Porque tem gente que vai para academia e fica assim, ai meu Deus, odeio academia. Não. O que te faz melhor? É um pilates? Mas eu trabalho o dia inteiro, porque a gente, às vezes... O tempo é um problema, e a gente tem um entendimento também, o que é melhor para mim? Mas essas trabalhadoras que têm 4, 5, 6 filhos solo, que precisa sair de casa, que é outra conjuntura. Entendeu? Então, por exemplo, eu posso sair com o meu cachorro andar 40 minutos? É a forma que eu encontrei. Agora, o que me dá prazer também? Porque tudo tem a ver. A atividade física não pode trazer sofrimento. Mas dentro do meu espaço, o que eu posso fazer para trabalhar meu corpo? Então, isso é outra coisa também que eu gosto muito de falar. Como a dona Léa falou, a saúde, ela é muito mais do que você cuidar só do corpo. Porque até a relação humana, eu falo muito, às vezes eu toco nessa pandemia, porque a gente se isolou muito, nós temos 1 milhão de amigos em casa, pela internet, mas o abraço, o olhar no olho, como nós estamos fazendo aqui, isso também é saudável. Sim. O ser humano não vai acabar, entendeu? E a relação humana, nós somos humanos cuidando de humanos. Então, a gente precisa colocar isso no pacote da saúde. No pacote da saúde. Outra coisa, fazer os exames preventivos. Hoje, se você cuidar fazendo preventivo de colo de útero, você nunca vai ter câncer de colo de útero. Se as nossas meninas vacinarem, elas nunca vão ter câncer de colo de útero. É isso que nós temos que falar. Se os meninos lavarem bem o pênis, eles nunca vão ter câncer de pênis. Olha como é que são. Muitos cânceres são totalmente preveníveis. E outros não são preveníveis, mas têm detecção precoce. Então, é isso que nós temos que trabalhar. O homem na questão do câncer de próstata, mas a boca, se você olhar sua boca e ver que tem alguma coisa que não está batendo bem, nós temos cura total, desde que seja vista, né? E boca, você está escovando o dente, todo dia você está olhando sua boca. Então, são coisas relativamente simples que a gente não coloca no pacote da saúde. Né? Se às vezes é tão rápido, você nem se vê. Você vai tomar um banho, por que você precisa da mamografia, do ultrassom, mas, por exemplo, se você, no seu banho, você se tocar, isso é bom para você conhecer o seu corpo.
você tem que conversar com o seu corpo. Porque eu sei quando ele está com alguma disfunção. A gente sabe. A gente, quando fica menstruado, você sabe, 2 dias antes, ó, tô na TPM. A gente se conhece. Né? Mas muitas vezes a gente tem que desacelerar, né? Senão a gente nem se percebe. Ou então a gente fala assim, mas eu não tenho tempo. Não se percebe. Tira 5 minutos, 10 minutos para você. Para você se olhar e se ver. Porque nem sempre você se olha e você está se vendo. Né? Então, a questão dos preservativos, bebidas alcoólicas. Eu não vou tomar uma cervejinha? Posso, mas eu vou tomar cerveja todo dia? Agora, eu sou um alcoolista, eu não te culpo. É uma doença. Agora, existem programas, existem centros que podem te ajudar a tratar isso. Então, você tem que dar alternativa para as pessoas também. Porque elas precisam se entender como doentes. E sem culpabilização. Que é outra coisa que a FEC também está trazendo. A gente, quem somos nós para definir qual é o seu comportamento que é o mais certo? Nós somos cheios de preconceitos. O cidadão já tem tantas e tantas cobranças. Então a gente fala do que é bom, mas a gente mostra também como é que a gente pode cuidar disso. Entendeu? A questão do sol. Todo mundo sabe qual é o sol que não faz bem. Mas se tem que ir, que vá todo protegido, não é? Para que você não tenha câncer de pele. E se tiver qualquer alteração, você sabe quando aparece uma pinta esquisita no seu... Então é ir atrás. Então é essa que é a questão. Nós temos medo da palavra câncer, nós temos medo do diagnóstico, mas o medo não pode nos travar desse entendimento que quem procura acha, quem acha cura. Antigamente não quero achar. Hoje não. Quem procura acha, quem acha cura. Então é uma inversão de lógica conceitual, política e estrutural. Hoje o câncer é personalizado. Se é uma doença celular, o meu câncer não vai ser igual ao seu, porque a minha célula é só minha. Então, nós estávamos conversando antes. Se eu tiver um câncer, eu não escolhi ter, porém, eu escolho a minha forma de atravessar e de ver como é que esse câncer vai marcar a minha vida. Ele só não pode me travar de deixar de viver. Tem gente que a gente fala assim, mas eu vou recomeçar. Ninguém recomeça a vida depois do câncer. Você continua a sua vida. Ele veio para marcar por algum motivo. Que às vezes até transcende o nosso entendimento. Mas tem pessoas que sabem exatamente por que tiveram que passar por aquilo. Né? Então, o medo ele tem que nos motivar e tirar dificuldade do nosso vocabulário e mudar para desafio. Quando você fala assim, meu Deus, eu estou com dificuldade. Seu corpo murcha, não é? Estou com dificuldade. Agora, nós estou com desafio de... Olha como é que seu corpo responde. Então, eu acho que são coisas que eu faço na minha vida também. Eu troquei muita coisa de encarar, né? Nesse aprendizado e aprendi com o paciente. Eu imagino. Eu acompanho o paciente do começo, acompanho o paciente de fim de vida e eu aprendi com ele. E a gente está falando, né, Bianca, falando muito bem, né, dessa parte preventiva. E aí, no momento, né, que tem o diagnóstico, então, como é que a FEC, então, vê esse paciente? Eu ia falar exatamente isso agora. Então tá bom. Então, não, já estamos com a mesma energia. Pode responder. A energia está correndo aqui, né, tranquilamente. Então, a gente vê não só apenas, né, eu digo, como um cidadão, mas a FEC procura ver esse paciente como um ser físico, mas também um ser psicológico, mental e espiritual. Então, essa visão holística que a FEC tem em relação ao paciente atendido por nós, faz com que a gente tenha vindo esses frutos que foram dando, né, nessa nossa linda árvore, chegasse a cada paciente. Então, nós começamos no início com um projeto que se chama até hoje,
PAI, que é o Programa de Assistência Integral, que a gente leva a esse paciente tudo aquilo que estiver negativando o tratamento dele. Por exemplo, a gente tem pacientes internos, internados, mas temos os pacientes externos, que eles vêm fazer químio, vão para casa, vêm fazer rádio e vão para casa, mas eles são nossos pacientes. Então, para o paciente internado, muitas vezes, objetos de higiene pessoal, sabonete, escova de dente, pasta de dente, escova de cabelo, pente, shampoo, camisola, pijama, sandália tipo havaiana e fraldão. Não deixamos faltar fraldão. Para vocês terem uma ideia, tanto para o paciente internado como para o paciente externo, a gente chega a distribuir 10 mil fraldões mês. Nossa. Vocês veem como o que a gente consegue arrecadar também, né? Que a gente depois fala um pouco sobre isso, do Outubro Rosa também, para a gente poder manter tudo isso, né? E aí no PAI também tem todos os medicamentos que ele vai tomar em casa, de dor, de febre, de diarreia, etc., de curativo, etc. Então tudo isso é o programa PAI, que também engloba um grande projeto, que é o projeto nutricional, que a gente leva para esse paciente, principalmente aquele que está completamente desnutrido no início do tratamento, e vocês devem conhecer alguém, né, que já teve dessa maneira. E é um projeto muito realmente oneroso para a FEC, mas a resposta nutricional muito boa, que é o paciente que está em casa. Então, ele vai receber isso para a gente poder ele ter uma melhor cirurgia. Melhor né? resposta ao tratamento. A resposta. Ele tem um grupo multiprofissional de nutricionista, um médico, que vai dando a resposta do que aquilo está proporcionando a ele. E a gente viu também durante a pandemia que muitas vezes o que ele recebia, esqueci o nome, Lucerna, ômega 3, Ensure, Prosure, é um suplemento alimentar. E que ele estava dividindo com a família, porque a família estava passando fome. Então, nós damos a ele também, para a família, a cesta básica. Então, tudo isso... Eu tinha aqui já marcado para perguntar se vocês dão apoio também, de alguma forma, para a família. Sim. Sim, como que é? Sim, é uma doença coletiva. É coletiva, Então, vocês dão apoio emocional, de psicólogo. E família, no nosso conceito, ela não é só consanguínea. Existe uma família consanguínea por afetividade e por solidariedade. Às vezes é um amigo que vai acompanhando e esse amigo também é incorporado durante o tratamento, porque às vezes ele está mais debilitado que o paciente. A família, ela sofre junto. Então, eu sempre falo que o câncer é uma doença coletiva. Sofre o paciente e suas relações mais próximas. Agora, sobre o PAI, eu queria só reforçar que, além de tudo isso que a dona Leia colocou, nós trabalhamos com a reabilitação, com próteses reabilitadoras. Então, porque hoje a lógica também não é você retirar o tumor de qualquer maneira. É você retirar e pensar de que forma que esse paciente vai viver. Então, antigamente, uma reconstrução de mama era considerada estética. Como se a mama fosse um pedaço de corpo. E a gente sabe que a mama é o feminino, é a maternidade, é a sexualidade. É a autoestima. Né? A questão até da autoestima é a tristeza de estar passando por aquele momento. Né? Então, a gente... E era considerado uma vaidade. Exatamente. E é outra coisa. Né? Então, essa questão até do autoestima é muito colocado no câncer, porque era considerado muito como vaidade, mas não é. É a reabilitadora. Quem perde, por exemplo, nós temos pacientes laringectomizados que tiram as cordas vocais. Nós temos uma prótese fonatória que ele volta a falar. Você imagina isso na cabeça de um paciente que perdeu as cordas vocais. E é a FEC que banca. Prótese peniana, imagina aquele paciente que teve um problema de próstata e não tem fica com disfunção erétil. Você imagina ele manter isso com a prótese?
Isso é qualidade de vida para Qualidade de vida. ele. Porque é outra preocupação da FEC. Como que esse paciente vai viver? Nós fornecemos a prótese já. Estamos fazendo essa Então, reconstrução. É um destaque importante, tanto para homens, dona Leia. como Isso é muito homens, quanto importante. para Isso mulheres. é muito importante. Porque faz toda a diferença a Nossa, qualidade de vida. Não é só sobreviver, né? Não, Não é só não. evitar Gente, a morte, tem que ser a qualidade Você do que vem entende quando eu depois. digo que elas dizem que a FEC é mãe? Sim. E outra coisa É também, colo, Mãe e é, pai. É colo. eu Não até, é só mãe, é mãe é. e pai. eu até assim, nem gosto muito dessa palavra, sou sobrevivente de câncer. Não, eu sou o ser vivente que estou, ou já passei, ou estou passando, ou o câncer marcou, mas eu sou um ser vivente, eu não parei de viver. Às vezes, vive até melhor depois do que antes. Porque Muitas se vezes. redescobre tantas coisinhas pequenas que às Dá vezes a gente valor a fica outros acontecimentos da vida, né? picuinhas, nossa, como que a gente muda? E esses depoimentos dos pacientes é São? muito, muito bonito, porque eles diziam, antigamente eu não era ninguém. E aí, aqui na FEC agora, eu sou Maria das Quantas, entendeu? Ela se enche de orgulho, porque elas foram cuidadas, ela sabe, ela lá passou a ser a Maria, e ela, como cidadã, ela se vê, inclusive dentro da família. A gente tem depoimentos lindos em relação a isso, como a transformação que a doença e a maneira como elas foram recebidas e cuidadas, né, contribuiu na transformação delas, né? Então, dentro desse projeto, a gente tem o PREMA, que é o Programa das Mulheres Mastectomizadas, que é antes, durante e depois da mastectomia, né? Às vezes inteira, ela perde uma mama inteira, ou um quadrante, né? Então ela é acompanhada, né, com exercício, com psicóloga e também com as práticas integrativas que são nos enche de orgulho, porque na nossa missão, né, nós queremos reintegrar esse paciente na sociedade. Então, como Bianca disse, na hora que ele tem uma prótese fonatória e que ele pode voltar a falar, a gente reintegra ele, não só na família, mas no ambiente de trabalho, etc. e tal. Então, essa missão nossa, a gente tem realmente cumprido. Nós temos, por exemplo, cursos de corte e costura, então já temos pacientes costureiras, já com sua plaquinha lá, aceita-se costura. Nós temos feito cursos de muitos de culinária, temos chefes voluntários que vão voluntariamente dar cursos de panificação, de salgadinho, de bolos, de torta. A última foi de paella, elas aprenderam paella, né? Então, nós temos o Centro de Vivência Casa Rosa, e que a gente abriga tudo isso, né? Com reiki, meditação, yoga, arte-terapia, que tem sido assim, um sucesso, biodança para os pacientes. Então, tudo isso contribui bastante. Nossa, mas o projeto é muito maior do que o que a gente de fora imagina. Pode imaginar. Pode imaginar. E é uma mudança conceitual também. Por quê? Há anos atrás, todo mundo falava assim, mas todo paciente com câncer tem direito à aposentadoria. Eu disse assim, mas por quê? Quem tem direito à aposentadoria é a pessoa que não tem condição de retorno ao trabalho. Uhum. Nós temos muitas pacientes novas que se curaram de câncer. Por que elas têm que se aposentar? Porém, se elas são faxineiras, elas não podem mais fazer faxina. Uhum. Mas podem ser uma ótima costureira. Aptas a outras porque atividades, elas são né? produtivas. Então, tirar também a palavra do câncer, a improdutividade. Depois eu tenho uma professora de matemática que virou arte-terapeuta. Depois do câncer. E ama. Ela detestava a profissão dela. Mas olha aqui. Se redescobriu, né? Exatamente. Então, eu defendo a aposentadoria para quem não tem condição de retorno ao trabalho. Naquela atividade que ele Naquela tinha atividade. antes. Agora, se você... a gente quer
sempre produzir numa Quer coisa ser que útil, seja né? prazerosa. Na E sociedade. nós temos muitos exemplos disso, né? Que se Bacana. descobre em outra profissão vai, vai atrás. Uhum. Então, são todos Nossa. esses projetos que a gente precisa da sociedade. Então, lógico, eu comecei a dizer, né, que Outubro Rosa é porque o que nós precisamos de recursos durante o ano inteiro Claro. para manter todos esses projetos, né, alinhados, afinados, né? Então, a gente tem um bazar, que na realidade, é uma loja, né, no hospital. Fisicamente fica onde essa loja? No hospital, Dentro à do direita, hospital. entrando no hospital à direita, tem um letreiro grande dizendo Bazar AFEC, e a gente recebe muitas doações. Quando eu falo da credibilidade, é isso, né? As doações que chegam para o bazar, e a gente tem funcionários, tem voluntários que trabalham no bazar, e todo o recurso arrecadado, então, é direcionado para a Aos gente poder projetos. manter esses 24 projetos sociais, que são árduos, mas a gente tem colaboradores bastante eficientes, né? E essa resposta de voluntários que, né, por exemplo, a gente tinha uma nutricionista oncológica maravilhosa, ela já foi dar curso de nutrição para os pacientes. Então, ela dá palestra, ela leva, né, ensina, né, a parte da nutrição durante o tratamento, né, o que ela deve, o que ela não deve, o que ela não deve comer de jeito nenhum, né, toda essa área de nutrição que é muito importante. Então, a gente tem N profissionais que se voluntariam também para nos ajudar nesse sentido, né? Desse durante o tratamento e pós-tratamento. Aí a gente tem paciente que diz assim, mas agora eu tive alta, e agora? O que vai ser de mim? Eu não quero sair do hospital. Sabe que é o momento de maior angústia, né? É um ótimo, Foi feito pesquisa. E vocês dão esse atendimento pós também, se ele se interessar? Na Casa Rosa. Na Casa Rosa. Oceano de Vivência. Uhum. Agora, essa questão da alimentação, que a dona Léa falou da nutricionista, ela fala uma coisa muito interessante, porque a nutrição, ela não é a comida. Porque ela até pergunta, quando ela vai tratar uma pessoa, ela fala assim, com quem que você come? Quem é que faz sua comida? Porque a comida é socializadora. Quando você fala assim, vou fazer uma festa, vou reunir a família, qual é o primeiro pensamento que você fala? O que nós vamos servir? Aí vamos fazer um junta-prato. Então, a comida, ela é socializadora. Sim. Então, se você mora sozinho, você já é um paciente de risco. Porque, às vezes, estou sem vontade, vou lá com qualquer coisa. Uhum. Então, esse ato de preparar, que a gente chama da questão afetiva. Uhum. Nesse curso que nós fizemos, teve uma paciente do Pará que trouxe um biscoitinho que ela fazia no Pará, que ela lembrava da avó. Olha que conceito afetivo. Sim. Né? Então, a gente tem trabalhando muito essa questão da afetividade, porque é o afeto que muda as pessoas, muda o comportamento. Então, não é cobrança, não é julgamento, é afeto. Como é que funciona, uma curiosidade que me deu agora? Qualquer paciente que tenha o diagnóstico, ele pode procurar a FEC? Vocês têm uma lista de... Explica a parte técnica. Olha, aí, Bianca. Se alguém precisar a qualquer momento, como é que funciona isso? nós Existe uma fila de espera hoje? Vocês dão conta de atender todo mundo que precisa? Não, na verdade, nós somos um CACOM, que é um centro de alta complexidade. Não fazemos atenção primária, por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, vou lá na FEC. Não. Sim. Isso é a atenção primária que faz. E hoje tem toda uma organização da Secretaria de Saúde que nós atendemos sim, mas tem que ser pacientes vindos da regulação estadual. Certo. Tá? Então, temos vagas sim, porém, esses pacientes têm que chegar pela via regular do Estado, que está sendo reorganizada agora, e nós estamos também participando dessa nova fase de reorganização. Não é só
com a FEC Santa Rita, mas é uma reorganização estadual. Que Isso entram paciente de todos primeira os, vez. entram todos Paciente os de- hospitais. Né, Agora, Bianca? os pacientes que já estão sendo tratados, Isso. eles mantêm Uhum. até quando necessário. Certo. E dentro, né, com os nossos pacientes, né, à medida, dependendo em que estadiamento ele está, então ele é levado, é convidado, ou ele, por exemplo, a gente tem perucas, né, a gente tem um salão de beleza, né, é o único hospital que tem um salão de beleza para os nossos pacientes SUS, que também é importante a FEC Santa Rita é só tratamento oncológico para SUS, né? Uhum. Mas o hospital é um hospital geral, para plano de saúde, para paciente particular. Então, para esse paciente SUS, ele recebe muito mais do que o paciente de convênio, porque nós temos todos esses projetos para eles, né? Então, para os pacientes que têm necessidade, a gente tem as perucas de cabelo natural, né? A gente tem quem faça as perucas para nós e Se autoestima. alguém quiser doar cabelos, pode Autoestima. procurar lá o Pode pessoal da Casa Rosa procurar. para... A gente recebe bastante cabelo, sim, pode entregar no próprio bazar, a gente recebe, geralmente lá no bazar mesmo, né? Então é um dos nossos, dos 24 projetos, um é esse, né? Bacana. Que é justamente trabalhar a autoestima, Autoestima. né? A gente tem lenços de cabelo. Ontem, por exemplo, uma pessoa estava levando toucas de lã para os pacientes por causa do inverno, né? Então uma pessoa chegou voluntariamente para entregar lá umas toucas de lã para as pessoas que têm mais idosas, etc., que estão tanto os da quimioterapia quanto as que estão internadas também. Então a gente recebe isso, né? E é muito, É muito. uma forma de ajudar também, Com né? certeza, com certeza. Agora, assim, fora esse atendimento, eu só queria, assim, destacar uma outra coisa do movimento Outubro Rosa, voltando para o Outubro Rosa um pouquinho, é que nós fazemos também, além das palestras o mês inteiro, e vamos fazer, inclusive, durante o ano, a gente tem feito um trabalho muito bom com a Secretaria de Estado e as prefeituras com os povos tradicionais. Então, nós vamos nas indígenas todo ano, nas quilombolas, na comunidade quilombola, pomerano e moradoras do campo, nós com as pescadoras, com a matriz africana, então nós fazemos um trabalho que é chamado com a população tradicional. Você sabe que nós temos aqui no estado a aldeia indígena que só vai de barco. Olha, Nós temos quilombolas em vários municípios. Olha que coisa interessante. Temos ciganos em vários municípios, que muitas vezes eles não procuram as unidades regulares. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos indo para a busca ativa. A FEC está indo para a comunidade. Então, é outro diferencial nosso também, é que a gente não espera o paciente chegar, a gente vai até eles. vai até eles. Tá? Inclusive com a população em situação prisional. Aí nós vamos todo As ano lá em detentas. Bubu, que independente da condição que elas apresentam, são mulheres. Sim. Não me cabe julgar porque elas estão lá, Sim. mas me cabe informar de como elas podem promover a saúde, Ser humano. né? Que é um ser humano. Uhum. Então eu acho que é também outra E elas- população LGBT+, Isso. que tem que ser muito respeitada. Então, nós estamos indo atrás desses segmentos que às vezes têm dificuldades até em serem informados sobre promoção e detecção precoce do câncer. Que eu acho que é um trabalho muito bacana da FEC também. Nossa. Muito bacana. Nós estamos finalizando aqui, nosso tempo já está se esgotando. Queria agradecer em nome da Ajudes, né, a presença da Dona Leia, da Bianca. Agradecer por essa aula muito bacana. Eu particularmente nem imaginava que tinha tanto trabalho e tanta atuação, né, da AFEC. Agradecer em especial porque o convite da Ajudes foi feito em cima da hora e as duas aceitaram. Então, em nome da diretoria toda, eu agradeço. E aí eu gostaria que vocês deixassem um contato, né, para que as pessoas entrassem em contato, por exemplo, para se voluntariar,
ou enfim, se vocês quiserem dar mais alguma palavrinha final para a gente poder encerrar. A gente agradece a Júdice, que passa a ser também uma parceira, Sim. E cada vez que a gente tem uma parceria, com certeza é uma resposta, né, que nós vamos tendo, da continuação e da cada vez a gente está mais positiva no trabalho, né, em relação aos nossos pacientes. E essa resposta, a gente poder, né, chegar a todos aqueles que vão nos ouvir num podcast em que a gente tem tempo suficiente, né, como você está dizendo, de expor um pouquinho do nosso trabalho e para que, conhecendo também, possa também nos ajudar de alguma maneira, que cada um abra o coração para a nossa causa. Se Deus quiser, vamos aumentar essa parceria e ver onde que a gente pode também contribuir mais, a gente enquanto Ajudes. Bom, eu queria convidar para ser voluntários, né? Então, acho que isso aí sempre agrega valor na nossa vida, sabendo que tem sempre um paciente que está atrás e que esse paciente pode ser alguém de nossa família ou nós mesmos. Então, quando você pensa nisso, você cria um valor que é só seu. E a gente aceita de bom grado e será muito bem-vindo. Vou deixar então o telefone, 3334-8135. É o telefone do voluntariado. Ok. Muito obrigada a todos, obrigada mais uma vez por esse trabalho, por essa disposição em estar aqui. Bacana demais o trabalho de vocês e da AFEC. E a gente encerra aqui agora.